Sextou e, infelizmente, sextou com o dólar lá nas alturas. Claro que isso impacta a todos nós. Pode parecer só conversa de barão de bucho cheio com seus punhos de renda, mas não, isso realmente afeta todos nós. Vamos trazer da forma mais didática para a gente entender o impacto do fato do dólar ter chegado à cotação de R$ 5,46, a maior marca desde julho de 2022. E claro que o mercado financeiro segue desconfiado da política fiscal brasileira em curso no momento. O nosso rico realzinho cada dia vale menos, infelizmente, e parece derreter frente à moeda americana. Os preços dos alimentos, tenho certeza que você que está nos escutando, nos assistindo, está sofrendo em algum grau, são os primeiros a sentirem o impacto dessa alta do dólar e, claro, o bolso pesando. Mas para a gente entender exatamente o que está acontecendo, trazer aqui para vocês da forma mais acessível, a gente vai estar trazendo um especialista em investimentos. Já, daqui a pouquinho, podemos anunciá-lo? Já tá? Vamos que vamos. Grande Felipe Miranda. Felipe, bom dia. Como é que você tá, meu bom? Bom dia, tô bem, graças a Deus. Vi aí que a gente tá todo mundo no clima de sextou, né? É isso aí, boa, Felipe. Ele que é autor de O Fim do Brasil, um título bem apocalíptico e vai na linha daquela frase do grande... Oh, meu Deus. Roberto Campos. Não foi? Não foi do Roberto Campos? A gente vai começar, eu vou lembrar a frase aqui em nome da precisão sempre. Mas e agora, meu querido? Estamos caminhando para onde? Conta pra gente a sua visão. Olha, percebendo principalmente o cenário político que a gente tem, uma insegurança fiscal, aumento dos gastos públicos, insegurança tributária. Só para você observar, né? Nós somos a pior bolsa do mundo, né? A gente, tecnicamente, em termos de juros reais, a gente só perde para a Rússia. Olhando entre os países emergentes, a gente está perdendo, inclusive, para os nossos irmãos argentinos. Não tinha como dar muito bom, né? Os Estados Unidos mantendo a taxa de juros a 5,5%. Acaba sendo mais interessante investir em um país mais seguro do que investir num país totalmente inseguro como está o Brasil. Infelizmente, isso é uma das principais causas aí que levou o real a bater a sua máxima histórica, eu digo aí desde 2022, né? Lamentável a volta dos que não foram. A gente já viu esse filme antes, a gente sabe como acaba. É isso. E parece que a gente está congelado, né, nesse ciclo. Mas vamos entender aqui. Mano Ferreira, fica à vontade para perguntar para o Felipe Miranda. Bom dia, Felipe. A gente sabe que boa parte da preocupação com as contas públicas é porque o Estado brasileiro não consegue fechar suas contas e, ao mesmo tempo, não fala em cortar gasto de forma significativa. A minha pergunta é: como pressionar o governo para sair da lógica de tentar arrecadar cada centavo que sobra no bolso do brasileiro para que ele efetivamente olhe para o próprio umbigo e corte gastos desnecessários e ineficientes? Exatamente, muito boa a sua pergunta. E quando a gente passa a olhar nesse cenário, o governo ele sempre precisa de um bode expiatório, ele precisa sempre de alguém para culpar. Nesse momento, o culpado da vez é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que ao final do ano ele vai sair. E, bom, o governo vai fazer a indicação do próximo presidente. Olhando para esse cenário, mesmo que a gente tente pressionar, hoje o governo ele tenta culpar o Banco Central pelas lamúrias, como a gente viu aí o discurso do presidente, as lamúrias do Brasil está diretamente ligado ao Banco Central, o que tecnicamente não é uma verdade. Se você gasta mais do que você tem, obviamente o resultado é claro, você vai ter um déficit. Então, o que precisava ser feito, na verdade, é segurar os gastos públicos, o que aparentemente não faz parte da conta do governo, e não uma tentativa de aumentar a arrecadação. Existe um estudo que é a curva de Laffer, né? Muitos aí já sabem disso, que quanto mais o governo tenta pressionar a população a título de recolhimento de impostos, menor é a tendência de arrecadação no longo prazo. Então, quanto mais ele tenta empurrar um aumento de arrecadação, segundo ele, para manter a política de assistencialismo, né? Quanto mais ele tenta fazer isso, menos a arrecadação ele tem. Então, a única forma que ele consegue de fazer uma arrecadação indireta, que é o pior jeito de se arrecadar, é deixando a inflação correr. Mas para a inflação correr, ele precisaria diminuir a taxa de juros. Que isso, aparentemente, por unanimidade, né? Os 9 votaram a favor de se
manter os 10,5% da taxa Selic, o que faz com que o governo tenha uma única opção. Ou ele entra na briga para tirar o presidente do Banco Central antes da hora, ou ele segura os gastos. Não vejo como uma outra alternativa. Ele já sabe o que tem que ser feito, ele só precisa fazer. Felipe, da forma mais didática possível, para a gente sempre contemplar aqui a nossa baita audiência do Morning Show, como é que essa alta, evidentemente, impacta diretamente a Dona Maria e o seu João? Claro. Opa, isso daí é muito interessante. Eu moro aqui nos Estados Unidos, né, e eu percebo que chegam muitos produtos aqui para mim, principalmente do Brasil, que são produtos de excelente qualidade, diga-se de passagem. Vou dar um exemplo bem didático, bem simples, é claro que existem diversos outros fatores, mas vamos pensar na Dona Maria que vai no supermercado, quando ela vai tentar comprar o cafezinho dela ali no supermercado. Se você tem um dólar a 5,46, mais alto, o que acontece com essa empresa que vende o cafezinho? Ao invés dela mandar os melhores produtos para o Brasil, ela costuma mandar para fora, porque é mais interessante vender para fora do que manter isso dentro do país. Além disso, quando a gente começa a importar itens, matérias-primas, para que a gente possa produzir coisas que vai para a prateleira do supermercado, tudo acaba ficando mais caro. Querendo ou não, apesar, um exemplo, tá? Quando eu vou abastecer meu combustível ali na bomba, né? A gente utiliza do petróleo. E esse petróleo, ele é indexado no mundo inteiro. Apesar do governo tentar segurar o preço e jogar o prejuízo, por exemplo, para a Petrobras, não tem como você arrastar isso para debaixo do tapete. O que acaba acontecendo é o seguinte: o preço ele acaba ficando e quem paga a conta é o próprio brasileiro. E isso impacta diretamente quando você vai abastecer teu carro, quando você vai diretamente ao supermercado fazer a compra de um produto no qual a matéria-prima é em dólar, ou quando você vai na prateleira e aquele produto que você gostava talvez não tenha mais porque o fabricante decidiu vender para fora do país e não mais para dentro. Então isso impacta diretamente as pessoas, principalmente o consumidor final, infelizmente. Felipe, vou trazer agora o seu xará, que eu senti que estava bufando aqui do meu lado e talvez questionando algum ponto ou outro aí da sua fala. Vamos estimular o debate produtivo e sempre, claro, respeitoso aqui com o nosso Felipe Monteiro, vai te fazer a pergunta. Bom dia, Felipe. Bom estar contigo no programa. Bom dia. E com todo respeito, eu discordo de você em praticamente tudo que você colocou aqui. Já era esperado. Muito bom, adoro isso. E o que eu acho impressionante, né, é que a cartilha liberal é a mesma. O que você fala, o Mano repete aqui todo dia, de manhã, ao longo da semana. É impressionante, é a mesma cartilha, tem que reduzir gasto. Não dá para aumentar a arrecadação aumentando mais imposto. Concordo com você até nesse aspecto, né? Agora a questão é a seguinte, 2 pontos, para ir direto ao assunto. Primeiro ponto, dá para você ver claramente que há uma conduta diferente na gestão do Banco Central pelo Campos Neto na época do Bolsonaro em relação ao câmbio e agora no governo Lula. Na época do Bolsonaro, por exemplo, o Banco Central interviu 92 vezes por meio de contratos de swaps, além de ter vendido quase 100 bilhões de dólares para equiparar o câmbio, né, para tentar reduzir a questão do câmbio que gera aumento do dólar. No governo Lula, recentemente, você vê que não teve uma operação. Aliás, teve uma no mês passado, né? Tem o mês passado. O ano passado, por exemplo, 2023, foi o único ano da história recente do Brasil, dos últimos 25 anos, que o Banco Central não fez nenhuma operação de swap. Ou seja, claramente, o Banco Central tem uma certa culpa em relação ao câmbio estado do jeito que está. E tem outro aspecto que eu discordo de você, eu queria que você falasse disso também, é quando o liberal fala em arrecadação, ele sempre fala da questão do aumento de imposto, né? E tem um déficit que eu vejo na discussão, no mundo todo isso, não só no Brasil, que é o lado da oferta, não o lado da demanda. Então, quando você, por exemplo, aumenta a oferta, quando você investe e cria uma reindustrialização no Brasil, gera ambiente favorável para a empresa estar no Brasil, mais empresas são criadas e você consegue arrecadar mais sem aumentar um tributo. Ou seja, com certeza, se o Brasil tivesse um plano de dar condição para essas empresas virem para o Brasil, né, mais dólar viria para o Brasil e o câmbio seria mais favorável em relação ao real. Felipe Miranda, o buffet está servido para você, fica à vontade.
Oh, muito bom, muito bom. Eu gostei de ouvir que eu estou seguindo bem a risca, né, a cartilha liberal, né, porque é exatamente isso que a gente acredita de verdade. Eu acredito que a mão do Estado ela mais atrapalha do que ela ajuda de fato, né, principalmente quando eu vivo num país, né, que em termos de liberdade econômica ocupa a posição 125 e se ocupa a posição 25, perdão, né, se comparado ao Brasil que ocupa a posição acima de 140, então quando eu olho esse cenário, eu vejo que intervenções, para mim, na minha opinião, são sempre ruins. E eu acho interessante quando o outro lado ele tenta me pontuar, dizendo, olha, o Roberto Campos Neto, e fica como se fosse uma briga, né, entre bolsonaristas e lulistas, o que eu não acho que é um cenário aqui. Porque quando eu olho no passado também, o Roberto Campos Neto, ele subiu a taxa Selic. E eu não lembro do governo brigando, falando, olha, poxa, o Roberto Campos Neto está fazendo tal coisa. Agora parece que as lamúrias do que acontece no Brasil só está pautada no Banco Central, o que não é verdade, a gente sabe disso. O Banco Central, ele é uma peça dentre muitas peças, e o engraçado é que, a partir do momento que há discurso, né, tanto do Haddad quanto do Lula, o que acontece? O dólar sempre sobe. Por que sobe? Porque há uma falta de demanda, o investidor estrangeiro vai embora. Contra fatos não há argumento. Nesse ano, a gente já teve a saída de mais de 40 bilhões de investimento estrangeiro. Esse investimento que sai do Brasil é um investimento que deveria estar ali gerando liquidez para que o dólar fosse feito à frente da manutenção do dólar. E eu, como investidor, se sente inseguro, nada tem a ver diretamente com o Banco Central, porque a insegurança dele está muito mais na política fiscal, no aumento dos gastos públicos, nessa tentativa de tributação. E agora eu tenho que concordar com uma coisa, realmente um ambiente favorável ajuda o empresário a querer investir. Só que aqui a gente vê que a gente não tem ambiente favorável aqui. O ambiente favorável aqui, eu digo no Brasil, esse ambiente favorável ele não existe, porque toda hora o governo ele só fala, vamos aumentar a carga tributária, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos gastar mais. Como é que eu, como empreendedor, e sim, eu já tive empresa no Brasil, como é que eu, como empreendedor, eu me sentiria totalmente inseguro? Para onde que eu vou? Há políticas que são muito mais estáveis, pessoas que não vão querer toda hora meter a mão no meu bolso. Inclusive saiu, eu estava vendo agora há pouco, uma portaria acerca de tributações, aumentando mais ainda a tributação. Saiu agora em abril. Então, não para de aumentar a tentativa de aumento de arrecadação. Eu concordo com você. Se o governo tira a mão, e eu tenho que concordar nisso, tira a mão. Deixa o privado fazer o que o privado tem que fazer. Deixa o particular fazer o que o particular tem que fazer. Eu não preciso de apoio. Já existe muito dinheiro em circulação. Esse dinheiro em circulação, se não houvesse insegurança, com toda certeza, os investidores estrangeiros estavam investindo pesado no Brasil. Só que quando me coloca como a pior bolsa do mundo, quando me coloca como dentro dos emergentes ali, eu estou pior do que a Argentina. Que segurança que o investidor estrangeiro tem? E aí você vai falar para mim que isso é culpa do Roberto Campos Neto? E aí quando eu olho nesse cenário, né, porque, óbvio, né, a gente precisa culpar alguém precisa ser culpado. Eu olho que os 9 votaram a favor da manutenção da taxa Selic. O Roberto Campos Neto ele é um voto. Inclusive o Gabriel Galípolo, que ele é cotado aí para o próximo presidente do Banco Central, que foi direcionado pelo presidente atual. Agora, você fala para mim, esse cara que votou também em favor do Roberto Campos Neto, será que todos eles estão errados? Será que todos eles estão na agenda, entre aspas, liberal, ou de fato eles estão preocupados com o que está acontecendo? Porque não adianta. Vai fazer como fez na Turquia? O presidente assume o Banco Central, faz do jeito que acha que tem que ser, inflação galopante. A gente brasileiro, né? Nós brasileiros estamos machucados. A gente vem de um período de hiperinflação. Então, qualquer movimento muito brusco assusta, machuca as pessoas. O que o governo precisa entender é que a política que ele aplicou há uma década atrás, não é a mesma política que ele tem que aplicar agora. Porque agora está todo mundo mais consciente, está todo mundo mais ciente, as coisas estão mais integradas, a velocidade da informação verdadeira, ela anda mais rápida. E isso que a gente precisa ter consciência. O Banco Central é uma peça importante? Sem dúvida, não discordo de forma alguma, mas ele é uma peça dentro de uma economia inteira. E aí, quando eu olho essa peça dentro da economia inteira, ele só é um fator. E aí, para mim, na minha opinião, não se mexe, Felipe, com tentar manipular o câmbio, sim? Só estimulando a discussão, porque sim, você trouxe diversos pontos aqui, claro, para a gente poder explorar.
Especificamente, claro. A coisa que eu tenho mais ouvido, olhando adiante, é a mudança iminente no comando do Banco Central com a conclusão do mandato do Roberto Campos Neto e pista livre para o presidente Lula, então, poder botar alguém... A gente tem ouvido muito burburinho que vai ser algum cosplay de Galípolo, ou Mercadante, ou Pombini, ou Márcio Postman, uma reencarnação dessas figuras aí no panteão da economia brasileira do passado. E pode ser que entre, de fato, alguém com o perfil aí de uma criança com o cartão de crédito da mãe na loja de brinquedo. Como é que você está vendo isso? Já tem algum burburinho aí nesses meandros aí dos bastidores do mercado? Infelizmente, né, o mercado ele tenta se precificar muito antes do acontecimento, né, para que quando aconteça ele já esteja com o coração preparado. Talvez esse seja um dos motivos principais do movimento já antecipado que o mercado tem feito. Hoje a nossa bolsa está batendo 120 mil pontos, a gente está em declínio, viemos de 134 mil pontos e estamos em declínio. Se eu olho nesse cenário, o mercado está tentando se proteger, se precificar, principalmente quando eu olho a manutenção da taxa Selic, a gente sabe que muita coisa vai acontecer. Só que a verdade é essa, o governo está tentando usurpar ali, né, olhando de uma maneira bem prática, pragmática, ele está tentando colocar alguém ali dentro que seja favorável à política daquilo que ele acredita, só que depois quando a coisa degringolar de fato ou não for do jeito que ele esperava, ele vai botar a culpa em quem? Alguém vai ter que ser culpado. E aí ele vai voltar e falar que foi da política anterior? Não, porque ele trocou o presidente do Banco Central, que hoje, segundo o discurso do presidente, é o principal problema do Brasil, né? O Banco Central, que a gente sabe que é uma peça dentre muitas. Até vou trazer aqui o nosso David Gittasso para te fazer uma pergunta. Claro. Não, pois é, o Felipe Miranda, que fique bem claro, né, não o Monteiro, porque o Monteiro realmente fala importante sublinhar. Que eu queria falar depois, economista, trouxe muito bem aí de quem seria o próximo culpado, porque a gente vê diversas falas em relação à economia, mas nenhuma delas concentrada realmente na redução de gastos. E a gente observou agora, nessa semana, por exemplo, né, quando o Campos Neto e toda a bancada do Banco Central, não foi só ele, decidiu manter a taxa de juros, o mercado reagiu e o câmbio também caiu em relação ao real ao dólar. Quando o Lula se pronunciou contra o Campos Neto, o que aconteceu, Felipe Miranda? Eu até gostaria que você fizesse uma análise sobre as falas do governo e o comprometimento, qual deveria ser para que o mercado realmente se estabeleça e mais investidores estrangeiros possam vir para o Brasil. Perfeito. Quando eu olho um cenário como esse, eu vejo que há desencontro, né? Quando o mundo... imagine que os investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil, né? E quando ele olha para o Brasil, o investidor estrangeiro, ele quer ver que nós estamos alinhados, que nós estamos buscando algo melhor para a nossa economia. E aí quando eu tenho o presidente do Brasil brigando com o presidente do Banco Central, que diga-se de passagem, Roberto Campos Neto ganhou 3 vezes aí como melhor Banco Central, como melhor presidente do Banco Central do mundo. Então, ele foi eleito pelo mundo como um cara muito bom, um cara que realmente está focado em fazer a política correta, a política monetária correta, econômica correta. E quando eu vejo o presidente brigando, isso gera muita instabilidade, insegurança. O investidor estrangeiro, ele olha e fala, os caras não estão conseguindo se resolver dentro de casa. Como eu, de fora, vou ajudar? Não quero, eu quero esperar, eu vou sentar em cima da minha mão e sentar em cima do meu dinheiro. E quando eles se resolverem, aí sim, a gente resolve colocar dinheiro, né? Dinheiro de volta no mercado. A verdade é que é o seguinte, né? Se eu olho entre os países emergentes ali, olho principalmente, vamos pensar no BRICS, né? Nesse bloco econômico, é que está todo mundo tão ruim que talvez a única opção que sobre seja o Brasil, mas é por falta de opções, é porque está todo mundo muito ruim, né? Mas se eu olho dentro de um cenário econômico, eu vejo os Estados Unidos me oferecendo ali 5,5%, olhando ali a taxa base de juros dos Estados Unidos, é muito mais seguro do que eu tentar colocar no Brasil, que está 10,5%, com o presidente do Brasil brigando com o presidente do Banco Central, sem saber o que vai acontecer, olhando que tem aumento de tributação, cenário político fiscal instável, aumento nos gastos. Então, a pessoa, investidor estrangeiro, ele fala, eu vou esperar isso acontecer e quando essa briga terminar, eu ver a segurança, eu trago meu dinheiro de volta.
Felipe, no momento que a gente vai fazer um rápido break, para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, nosso Felipe Miranda fica aqui com a gente para a gente concluir esse papo aqui com uma retórica clara, simples. Pode discordar, mas aqui agregando muito nessa discussão para a gente entender o que está em jogo. Daqui a pouco a gente volta. E, claro, vamos ter que ouvir aqui, não poderia ser diferente, meu caro Felipe. Você que está muito longe, vamos ouvir do nosso único representante aqui, que é forçado a bater ponto na capital federal toda semana. Isso mesmo. Quem sabe você tem algum burburinho, como é que está você tem alguma leitura do termômetro de Brasília, Palumbo? Bom, Felipe Miranda, bom dia, parabéns. O senhor nocauteou o Felipe Monteiro com muita classe. Eu não tive a réplica. Só faltou desenhar, então parabéns pro senhor. Eu não tive a réplica. Eu estava lendo aqui, a cada minuto 4 empresas foram fechadas em 2023, 25% a mais do que em 2022. O senhor vê alguma perspectiva de melhora no Brasil? Olhando em termos práticos, eu vejo se todo mundo conscientizasse. Como a Argentina tem feito hoje, quando vou tentar traçar um paralelo com os nossos irmãos, né? A Argentina estava entre o último colocado e o Milei tem feito um trabalho muito sério, muito pesado de corte de gasto, tem feito um trabalho muito sério em trazer mais confiança. O que tem acontecido muito, e quando a gente olha isso, são os empresários desistindo. E isso é o pior cenário, porque se o empresário desiste, ele simplesmente fecha as portas, baixa a porta, fala, eu vou pegar o meu dinheiro, que é o dinheiro que eu construí de patrimônio, que eu investi no Brasil, eu vou desinvestir e vou levar para fora, porque vale mais a pena. Então, quando eu olho esse cenário, o que eu vejo? Governo, para de pesar a mão no povo e deixa que o povo trabalhe por si. A partir disso, você vai ver um aumento mesmo de fato, que foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Quando o Trump ele entrou, diminuiu a alíquota das corporações, o que acontece? Aumenta a arrecadação. É um movimento natural, porque as pessoas têm a tendência mais a contribuir a partir do momento que elas sentem que aquilo é justo, que aquilo é equilibrado. Então, como que... E é uma tristeza ver, porque eu sei que... Eu também sou empresário. É muito difícil você baixar uma porta de um negócio que você sonhou por anos. Só que vamos ser muito sinceros. Taxa de juros alta, impostos altos, tudo você perde no Brasil. Então é muito mais fácil que você vai entrar com um pedido de recuperação judicial, tenta renegociar todas as dívidas e segue vida, entendeu? O problema é que muita gente, infelizmente, não pode se dar esse luxo de seguir com a vida e tem que lidar com os efeitos imediatos. A grande maioria de nós é o Brasil como ele é. Mas quem é que quer fazer uma questão aqui? Mano Ferreira, por que não? Por favor. Eu acho que nesse cenário o que é inacreditável é como o governo insiste nessas narrativas. Essa semana a gente teve a participação do presidente na reunião da Junta de Execução Orçamentária e a notícia é que ele saiu surpreso com as contas que ele viu, especialmente com a conta dos subsídios, que hoje são quase 6% do PIB. Só que quando a gente analisa, o crescimento dos subsídios se deu exatamente sob os governos do partido dele. Então, o que é que isso significa para o investidor? Quando o presidente que está na metade do segundo ano, do terceiro mandato, vai para uma reunião sobre contas públicas e sai de lá dizendo que está surpreso. O que é que isso significa para o investidor? Significa que o governo não está acompanhando muitos gastos, né? Infelizmente. Sim? Desculpa, eu não entendi. Pode continuar, sem problemas. Tá. Perfeito. E aí o que acontece é o seguinte, o governo ele não está muito ciente do que está acontecendo, né? E eu vejo que há muitas falhas, até mesmo nas falas, muito desencontro, principalmente nas narrativas, e obviamente tudo precisa ter uma culpa, né? Hoje o culpado é a internet, o culpado são as pessoas que ficam espalhando fake news, o culpado é um monte de fatores, Felipe, é o Roberto Campos Neto. Vou só te fazer uma breve interrupção, Felipe. A gente está aqui com o Felipe Miranda, ele que é economista, fazendo um diagnóstico preciso sobre as consequências diretas, imediatas, curto prazo, longo prazo e como você que está nos escutando e também nos assistindo pode sentir no bolso essa alta do dólar, essa disparada e toda
essa descoordenação do Estado, principalmente ali do governo federal, claro, e esse cabo de guerra incessante aí com o Banco Central e o povo no meio pagando o pato. Vamos ouvir aqui o Felipe Miranda concluindo o raciocínio, por favor. Não, claro, sim. E aí, quando eu olho esse cenário, um cenário de desencontro, no qual o governo não sabe nem com que ele está gastando, e sendo o principal gasto, principalmente para a assistência, né? A gente vê aí um descontrole. Esse descontrole, essa falta de coordenação entre o próprio time, né, interno, isso gera mais ainda insegurança. E tudo que o investidor estrangeiro ele só precisa do quê? Segurança. Falar, olha, nós não vamos mexer em nada, nós só queremos deixar o investidor estrangeiro querer aplicar do capital dele aqui. E o que a gente tem visto é o seguinte: o Brasil está ficando, entre aspas, tá, a preço de banana, porque ninguém quer, as coisas estão baixando e quem está comprando é a China. Infelizmente, todos os países que têm um entendimento mais liberal da coisa está indo embora. Quem que se adequa a esse tipo de filosofia, a esse tipo de pensamento? São os chineses. Então, infelizmente, a gente está sendo tomado por uma onda daquilo que a gente não queria, né? O mal que eu mais temia me sobreveio. Infelizmente, justamente por quê? Porque o governo ele não tem feito uma política adequada e quem vem são realmente, porque é o que sobra. O que está sobrando é a China para vir investir no Brasil, infelizmente. Bom, Felipe, a gente segue adiante então, minha querida diretora Helena. Então vamos que vamos. Obrigado demais, Felipe Miranda, pela sua presença aqui no Morning Show. Portas abertas sempre. Eu que agradeço.